E aí galera do Pais 3, professor César aqui na área de novo, continuando com dicas sobre magnetismo. César, o que nós vamos falar? Nós vamos falar de fontes de campo magnético, tá? César, mas a Terra é uma fonte de campo magnético? É, o ímã é uma fonte de campo magnético. Mas eu não quero esses. Esses são chamados elementos naturais, né? E vão produzir um campo constante, né? Agora, eu quero aquele que eu vou mexer com ele, que eu vou alterar ele. São chamados eletroímãs, tá? Então a gente vai começar com quem? Um fio percorrido por corrente. Tá? Um fio percorrido por corrente, ele gera um campo dessa maneira, um campo circular em torno do fio. Tá? A regrinha da mão direita vai me dizer como está esse campo. Na regra da mão direita para campo, aqui vai o indicador de movimento, indicador de velocidade, que é quem? A corrente. Lembra que para ter campo magnético é necessário o quê? Carga, e essa carga tem que estar em movimento. Carga em movimento, corrente, né, meu amigo? Tá? Corrente elétrica não é movimento ordenado de cargas? Exatamente. Então, usando a regrinha, ó, campo, ó, corrente vai gerar o campo. O campo ele sai na palma da mão. Então, na palma da mão vai estar aqui entrando e aqui saindo, tá? Você coloca aqui, ó, aqui ele entra, aqui ele sai. Se você quiser, inclusive, fazer uma colinha, põe na sua mão, né, uma pontinha, que é o saindo, na palma, e um xizinho nas costas. Tá? Se o examinador perguntar, não, isso aqui é uma nova religião, não te interessa, isso não atrapalha, que eu tenho liberdade religiosa. Tá? Então, né, botou o dedo entrando, que você está vendo as costas da mão, saindo, que você está vendo a palma da mão. César, quanto vale esse campo? Vem aqui comigo. Quanto vale esse campo? O campo magnético, ele vai depender de 3 elementos. A permissividade magnética, tá? Permeabilidade magnética, chama-se Mi, normalmente no vácuo a gente chama de Mi0, tá? Depende de quem? Uai, não é a corrente que está gerando esse campo? Então, quanto mais corrente, mais campo. Depende da corrente e depende da distância. A distância, no caso do fio, vai ser essa, ó, 2π vezes o raio. Onde o raio é a distância do fio até o ponto desejado. Né? Alguns professores preferem escrever essa fórmula assim, né? Mi0i sobre 2π vezes a distância até o fio. Se eu chamar isso de raio ou de distância, é a mesma coisa. Então, se eu te perguntar qual é o campo nesse ponto, você vai ter que usar essa distância para calcular, né, o Mi0 sobre 2πd ou Mi0 sobre 2πr. Agora, o ser humano ele quer o quê? Mais. Tudo ele quer mais. Então, nesse caso, eu quero mais campo. Como é que eu vou fazer mais campo? Eu vou pegar esse fio e vou fazer o quê? Vou fazer ele dar uma volta. Se eu fizer ele dar uma volta, no meio desse elemento, eu vou ter muito mais campo. O campo vai ficar mais forte. Por quê? Porque o fio atua lá, esse pedacinho do fio atua lá, esse outro, esse outro, esse outro. Então o conjunto inteiro vai atuar sobre esse ponto central. E esse cara agora chama-se uma espira. Então uma espira é um fio enroladinho. Olha que maravilha. Tá? César, como é que fica isso? Olha para cá o desenho. Né? Então o fio que passava aqui, se eu quero aumentar o campo aqui, eu faço o quê? Dou uma volta nele. César, mas como vai ficar essa situação aqui? Como é que vai ficar a regra da mão direita e tudo mais para ela? Vou botar, né, minha correntezinha aqui, tá? Aqui está a corrente em verde e nós vamos fazer de novo regra da mão direita. Corrente e o campo saindo na palma da mão. Lembra que eu falei? Põe um pontinho aqui, põe um xizinho aqui. Olha o que acontece, galera. A minha corrente não está vindo aqui. Nesse ponto, do lado de fora, como estará o meu campo? Entrando, você estaria vendo o xizinho nas costas da sua mão. E do lado de dentro estaria como? Saindo. Então, dentro ele sai e fora ele entra. Tá? É esse desenho que tem aqui, ó, tá vendo? Ó. Seria eu olhando essa espira de frente. Ele sai dentro e entra fora. Por quê? Porque o campo magnético é sempre um campo fechado. Cuidado com isso. Tá? Se de um lado ele está saindo, do outro ele tem que estar entrando, obrigatoriamente. Tá? Então, quando a corrente vem em sentido anti-horário, como está no centro da sua espira? Saindo. Se ela estiver em sentido horário, César, como é que está no centro da sua espira? Entrando. Tá? Então acompanha aqui. Vou fazer outro desenho, né? Deixa eu botar o vermelho de novo, senão eu ia desenhar em verde. E agora a corrente também, só que agora a corrente girando em sentido horário. Como é que vai estar nesse caso? Né? Opa, esse último verde está errado. Né?
Corrente em sentido horário, no centro está entrando, corrente em sentido anti-horário, no centro está o quê? Saindo. Então lembre, tá? Ele estará entrando no horário, tá? E saindo antes do horário. Ai, que piadinha horrível. É bom, piada ruim é que você lembra. Saindo anti-horário. Tá? César, qual é a fórmula para esse caso também? A fórmula é semelhante à de antes. O campo magnético também vai ser M0 e a única diferença é a distância embaixo, que em vez de ser 2πr, é 2r e não 2πr. Tá? Essa é a fórmula do campo magnético para espira. Tranquilo? Tá? César, mas é comum cair essa fórmula? Não, não é tão comum. A maioria das perguntas está em como o campo se porta. De vez em quando, sim, ele pergunta, manda você somar um campo de um fio com uma espira, num certo ponto definido. Isso acontece também, aparece de vez em quando, tá? Mas, como eu falei, o ser humano é ganancioso. Ele viu que uma espirinha gerava mais campo. Então, o que ele fez? Vou botar muita espira, né? E criou o solenoide. O que é o solenoide? É tipo um espiral de caderno. São várias espiras, todas juntas. Quando eu encosto uma na outra, ele ganha um nome. Ele chama-se bobina chata. Tá? Seu professor do colégio deve ter dito isso. Não é comum de cair na prova do PAS bobina chata. Tá? Normalmente cai solenoide. Qual é a grande diferença? A única diferença é na fórmula. Porque o modo de você achar o campo continua o mesmo. Olha a regrinha. Lembra? Tá vendo que está subindo? Ó, campo subindo, a corrente subindo, o campo vai estar como? Entrando. Desse lado ele entra, desse lado ele sai. Tá? Inclusive, a mais usada, tá, de todos é o campo do solenoide. Esse é o mais usado. César, por quê? Porque gera mais campo, é mais útil para o ser humano e o PAS sempre cobra coisas tendendo a ser próxima do seu dia a dia. Você deve ter visto em vários locais aquela experiência de você chegar e enrolar o fio num preguinho, daí você coloca numa pilhazinha, passa corrente e ele vira um imã. É exatamente isso que você fez. Você fez um solenoide em torno do seu preguinho. É isso que você gerou. E aí, você gerou um campo, como o seu prego é de ferro, ele alinha os domínios magnéticos e potencializa esse campo, gerando então um eletroímã. Tá? É essa a ideia. César, mas o que ele pergunta normalmente aqui? Duas coisas. A fórmula, sim, a fórmula, e mais, onde é norte e onde é sul? César, eu não sei, sabe? Campo magnético, ele sempre sai do norte e entra no sul. Eu brinco dizendo que ele é igual ao retirante, né? O retirante, ele vem do norte para o sul normalmente, tá? Então, ele sai do norte e vai pro sul. Então, onde o campo sai, eu chamo de norte. Onde o campo entra, eu chamo de sul. E a fórmula? Vou escrever para vocês aqui. Acompanha comigo. A fórmula aqui vai ser, de novo, μ0i, só que ele vai depender do número de espiras. Então, N é o número de espiras, tá? A permeabilidade, corrente, número de espiras, e vai depender do L. César, quem é L? L é o comprimento do solenoide. Isso é o L, ó. Tá? César, eu vou ter que contar o número de espiras? Normalmente ele não dá só um desenho, ele dá, né, o número de espiras no texto. Então você vai ver, tem 200 espiras, 50 espiras, 100 espiras, 500 espiras, tá? Então, μ0i, N sobre L. Onde o conjunto N sobre L tem um nome, chama-se densidade linear de espiras. Ai, César, nunca tinha visto isso. Se você não viu, você já ia se lascar, né? Tá? Porque isso aqui, né, o CESP adora cobrar, a UNB adora cobrar. Então, N sobre L é densidade linear de espiras. Se ele te der o μ, te der o I, te der a densidade linear de espiras, ele já deu o N sobre L. Então, ele já deu esse par de elementos. Tranquilo? Agora, só para ver se você entendeu mesmo minha regrinha da mão direita. Nesse caso, aonde está o norte, aonde está o sul, né, do meu eletroímã? Vamos acompanhar? A corrente ela vem aqui, vai lá atrás, passa na frente, vai 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 atrás, passa na frente. Ou seja, na frente ela está descendo. Regrinha da mão direita. Lembra que aqui vai o indicador de velocidade, o indicador de movimento? Corrente. Ó a corrente para baixo. Ela desse lado ela entra, desse lado ela sai. Lembra que onde sai é norte, onde entra é sul? Então, olha lá, o norte ali, o sul aqui. Tranquilo? Belezinha? Mais uma, para ver se você me entendeu. Agora eu botei aqui o meu gerador. Lembra que isso aqui é o símbolozinho do gerador? Né? Um gerador com resistência interna, olha que bonitinho.
Aí, no gerador, a corrente sai do mais, vai lá, passa atrás, sobe, passa atrás, sobe, passa atrás, sobe, passa atrás, sobe, passa atrás e termina no menos. Né? A corrente vai do mais para o menos no meu circuito convencional, minha corrente convencional. Então, aqui, essa corrente vai estar subindo. Vamos de novo para a regra? Corrente. Aí, como é que vai estar o campo? Desse lado ele entra, desse lado ele sai. Ou seja, onde entra é sul, onde sai é norte. Tranquilo? Belezinha? Tá? Então, estará sul ali, norte aqui. César, mais uma. Eita, agora ele botou uma espira. Lembra que eu falei que onde entra é sul, onde sai é norte? Vamos primeiro. Eu vou fazer, ó, corrente. Aqui vai estar como? Entrando. Lembra que sai na palma da mão? Então ele vai estar entrando na TV? Vou desenhar ali. Vai ser um campo entrando. E onde entra? Esse campo é o que, galera? Sul. Tá? Lembra? Sai do norte e vai para o sul. Tá? Mais uma. Eita, agora está ao contrário. Ao contrário, corrente. Tá vendo que agora, no centro da espira, você vê a sua mão? Vê a palma da mão, que eu falei para você botar uma pontinha aqui, um xizinho aqui. Tá? Palma da mão, saindo, quer dizer o quê? Que aqui eu vou ter campo saindo. Quer dizer que saindo é o quê? Sul, norte, sul, norte, sul, norte? Norte. Sai do norte e vai para o sul. Não esquece, senão eu te mato. Tá? Então aqui ele está saindo. Isso é um norte magnético da minha espira. Tá? E por último, para fechar a nossa dica, A e B. Um exercíciozinho, hein? A e B. Quem é norte, quem é positivo e quem é negativo. Agora eu inverti, hein? Eu não te dei o sentido da corrente, eu te dei aonde é norte e aonde é sul. Galera, lembra que no norte ele sai, no sul ele entra? Norte sai, sul entra, não pode esquecer. Então quer dizer que lá ele está saindo. Opa, para ficar saindo para lá, como é que está o meu dedão? Para baixo. Quer dizer que essa corrente aqui, ela passa, ó, para onde? Para baixo. Então eu vou desenhar isso para vocês. Ó, botar de vermelhinho minha corrente, vermelhinho. Quer dizer que aqui, ó, minha corrente está indo para onde? Para baixo. Opa, se ela está indo para baixo, ela vai descer aqui e vai chegar em A. E para chegar em A, ela saiu de B. E lembra que a corrente sai do mais e vai para o menos. Ou seja, quem é mais e quem é menos? B é mais, A é menos. Minha corrente sai, passa lá atrás, na frente, atrás, na frente, atrás, na frente, atrás, na frente e desce. E desse jeito o campo entra aqui, sul, sai lá, norte. Tranquilo? Belezinha? Tá? Esse daí foi, né, a última das nossas tentativas aqui com solenoide e com espiras. Normalmente, quando cai só o fio, ele só pergunta que de um lado ele entra, do outro ele sai. Belezinha? Tranquilinho? Então, revisadinho e faça uma excelente prova.